com as famílias alguns pontos que mostram que elas se tornam o principal gatilho de recaída, sabe? Para o dependente químico, né, cara? Porque esse é o maior ponto de dificuldade, né? Eles enxergar que eles também têm problemas, que eles também estão tendo a comunicação errada, o comportamento errado. Não por mal, né? Mas por falta de conhecimento. Hã? Entendeu? Você vai ver que a grande base, né, para desestruturação é a codependência. Então a gente vai trazer alguns pontos aqui para as famílias olhar e falar: opa, peraí, será que eu não posso melhorar nisso? Será que eu também não preciso de ajuda, né? Porque quando a gente vem e passa por um tratamento e aí quando a gente retorna para casa e lá tá tudo igual, fica muito difícil. Porque você até tem vontade de colocar em prática ali o que você aprendeu aqui, você até tem vontade de mudar, mas se lá tá daquele jeito, nossa, fica difícil. E aí é colisão novamente. Então assim, é um ponto que hoje a gente quis trazer para eles, para mostrar o porquê que a família se torna aí um grande gatilho de recaída para o dependente químico. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Por que a gente cumprimenta dessa forma, né? Porque a gente não sabe qual horário que a família de vocês vão conseguir assistir. Então, para os novatos que estão aqui com a gente transmite, né, as nossas reuniões através do Instagram, do Gabata São Roque, do Gabata SDE, que é Sistema de Desenvolvimento Emocional, e também a gente transmite, né, na sexta-feira para as famílias, então à noite. Então a gente nunca sabe qual horário às vezes que a família vai conseguir assistir. Alguns familiares conseguem. Bom dia, tenho aprendido muito aqui nesses ensinamentos. Si Cândido, deve ser parente de alguém, que depois descobre quem que é. E aí o que acontece, né? Esse tema é bem interessante, porque na sexta-feira, durante a reunião que a gente estava transmitindo, a mãe de uma pessoa que está em tratamento aqui com a gente me mandou, né, no WhatsApp a pergunta, porque ela ouviu durante a fala, né, que a gente estava transmitindo, a fala que assim, muitas vezes a família é o gatilho para recair. E ela mandou: eu não entendo, eu não compreendo, vocês podem me ajudar? Por que a família se torna gatilho para a recaída do dependente químico? E aí a gente falou: vamos levar esse tema porque é algo interessante. Muitas vezes a família não consegue enxergar com tanta clareza, né, os pontos que a gente vai estar dividindo com vocês aqui. Então, para vocês entenderem, os novatos que estão aqui, os responsáveis por vocês, tá? Eles recebem o convite na segunda-feira à noite da aula que a gente transmite aqui na terça de manhã, que é essa desse momento. E na sexta-feira eles recebem uma hora antes, a gente libera às 20 horas, até às 19, ali entre 18 e 19, eles recebem também o convite para participar e assistir também. Então assim, é outro tema, é outro conteúdo, mas o nosso intuito é levar conhecimento para as famílias, levar desenvolvimento, porque é como o Alex trouxe, enquanto vocês estão aqui vocês têm terapeuta, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem a gente como coach, tem vários profissionais aí dando auxílio, dando suporte, dando base. Vocês saem com muito conhecimento e muita vontade de manter a sobriedade. Agora, quando retorna para o lar, muitas vezes o adoecimento que está lá dentro faz a comunicação errada, as maneiras erradas, vocês acabarem buscando a fuga das dores que vocês não sabem lidar ainda. Então, é interessante a família também estar atenta a tudo isso, entendeu? Legal. Tem uma mãe aqui que já respondeu aqui e falou: poxa, me tornei codependente do meu filho e eu achava que eu estava ajudando ele. Então, assim, legal. Parabéns, é um grande passo isso daí, entender que você é uma codependente, né, pessoal? E o que é interessante de analisar? A codependência, ela não nasce na dependência química, ela já vem sendo desenvolvida na gente desde a nossa infância. Então a gente já é codependente de algum tipo de comportamento, de algum tipo de sentimento que a gente adquiriu lá com os nossos pais. Então o que acontece? Quando você tem um dependente químico ali no lar, essa dependência química ela potencializa a codependência do outro indivíduo.
Então, assim, também não olhe para vocês e fala, poxa, a culpa da minha mãe ser codependente é minha. Não, a codependência da mãe já existia. Foi a doença que potencializou essa codependência, entendeu? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, por que 80% das mulheres de dependente químico, de cada 100, 80 viviam esse comportamento já com pais, tios ou responsáveis lá atrás. E aí quando ela se torna adulta, ela vai, atrai e ela se casa com um dependente químico. Olha que louco. Então assim, é um padrão que ela já vem repetindo lá da infância dela. Aí a codependência que chega ali e se instala no tete a tete com ela, potencializa, entendeu? É a mesma coisa mães, né? Então mãe, pai, principalmente mãe, ela já é codependente da gente lá atrás, velho. Lá atrás. Sem quando a gente é criança, que a gente nem usou substância. Mas ela já é codependente da gente, ela já tem excesso de amor, ela já... Por quê? Muito provavelmente na infância dela, ela não teve todo o amor que ela queria ter tido. Então ela vem e quer fazer o quê? Descarregar no filho. Entregar para o filho o que ela não teve. Então a codependência já vem. Quando chega, quando, por exemplo, o filho desenvolve a dependência química, aí o que acontece? Essa doença potencializa a codependência. Mas a codependência não nasceu através da doença, tá? Então isso é muito importante vocês saberem, para vocês também se auto-perdoarem. A codependência do meu familiar não é culpa minha, ela já existia. A minha doença ajudou a potencializar, é diferente. Aí eu não posso, aí me liberta de eu carregar a culpa. Entendeu? Interessante. Então assim, ó, muitas vezes, né, o familiar interno, né, trazem vocês para o tratamento, né, e acredita que está tudo resolvido. Tem famílias que a gente conversa e fala, não, ele está aí agora e vai sair liberto, né, vai sair curado, vai sair transformado. Então assim, é algo que a gente quer trazer para vocês. É uma construção e envolve todos os pilares que convivem ali no dia a dia junto. Então, por que a gente está trazendo isso? Para que as famílias comecem a analisar e a enxergar que assim, ó, o indivíduo que está em tratamento é um pilar da casa. E os outros pilares? Será que também não precisa se desenvolver? Será que também não precisa se autoanalisar? Olhar essa codependência que já traz lá atrás? Então, assim, é muito louco isso. Quando a gente traz com relação à mãe, né? Eu já ouvi muito dentro de um grupo que eu faço uma pós, as mulheres dizendo assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa junto. Por que nasce uma mãe? Porque desde o primeiro momento que ela descobre a gravidez, que nasceu ali, aquele momento que ela descobriu a gravidez, já nasce a culpa. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou comendo o que é certo? Será que eu estou dormindo o suficiente? E ela já começa a carregar essa culpa, né, que muitas vezes ela não deveria, essa preocupação. Então, qualquer coisa que acontece, desde a criança, a mãe já fala, a culpa é minha, porque eu não olhei, porque eu não cuidei, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. E aí se torna adolescente, se torna um adulto, e isso só, como o Alex trouxe, potencializa muito, muito mais. Então, a gente precisa, né, tomarmos consciência sobre isso. E o que a gente vai trazer para vocês aqui é para vocês entenderem o papel de cada um de uma forma mais clara, né? A gente vai trazer 4 pontos aí que a gente traz, né, 4 pilares aí, que têm sido gatilho e trazer uma autoconsciência de como está o estado atual de cada um. Qual que é o primeiro, Alex? Fala aí. Esses 4 pilares que a gente vai falar em primeiro aqui, ele faz a grande base, né, da família se tornar essa panela de pressão aí, entendeu? Então, assim, é muito louco, né? É algo até contraditório, mas é real, né? Você fala, poxa, mas como assim a família se torna uma panela de pressão para minha sobriedade? Mas gente, familiar, e nem é por falta de amor, pelo contrário, pelo excesso. Mas o excesso de amor faz com que vocês não consigam ver, compreender que estão errando, que estão tendo tipos de comunicação errada, tipo de ambientes errados, e que de alguma maneira faz essa pressão
para o quê? Para o dependente químico buscar o quê? A sua substância de fuga, entendeu? Então presta muita atenção nesses gatilhos que a gente vai dar aqui hoje. A gente não vai entrar profundamente, por quê? Porque essa é uma aula que a gente fez para fazer eles acordar, fazer eles olhar e falar, opa, peraí, eu também preciso buscar de conhecimento, porque senão quando o familiar voltar aqui vai dar ruim, né? Ele está buscando fazer a parte dele lá, e a gente quer levar essa consciência para perguntar se a família está buscando fazer a parte dela lá, se desenvolver, adquirir conhecimento para agir diferente, para olhar e falar, opa, eu agora estou enxergando os meus erros, as minhas falhas, em primeiro lugar, para depois eu querer julgar ou criticar o outro, beleza? Então a codependência, pô, cara, a codependência é o que a gente acabou de falar, ela já tem, né? Todo mundo já desenvolve isso desde a infância, né? A gente, de uma certa maneira, com um certo grau, a gente já vem sendo desenvolvido na gente, a codependência, só que quando chega a dependência química, ela aflora, ela vai a níveis muito fortes. Então o que acontece? Na maioria dos casos de esposas e de mães, né? Elas querem amar, elas querem proteger o dependente químico, só que de forma excessiva. Então elas abandonam a vida delas e como é que fala? Acopla na sua vida. Ela se acopla de uma maneira surreal. Então ela quer viver os seus pensamentos, ela quer viver os seus sentimentos, ela quer viver as suas ações. Só que com isso, o que ela faz de vocês? Torna você um refém. E aí você não consegue agir da maneira que você quer, você não consegue pensar da maneira que você quer, você não consegue trabalhar os seus sentimentos. Por quê? Porque a codependência dela, a maneira como ela invadiu o seu eu, está te sufocando. Aí o que acontece? A codependência, a pessoa codependente, ela quer, muitas das vezes, ocultar suas falhas, ocultar os seus erros, ela quer muitas das vezes fazer por você, resolver os seus problemas. Muitas das vezes ela não quer deixar você colher o que você plantou, então ela se joga e ela busca ela colher, e aí é onde ela vive o sofrimento. Por quê? Porque a vida dela está se esvairando, está indo embora, ela não consegue se sentir bem, não consegue se sentir estabilizada, ela não consegue se sentir feliz. E ao perceber isso internamente aqui dentro, vira um bolo de confusão. E automaticamente ela põe pressão em quem? No dependente químico. Então, aí elas pagam dívida, elas inventam desculpa, elas mentem, elas muitas vezes querem esconder da sociedade, de todo mundo, por vários fatores. E aí isso acaba sufocando ela de viver quem ela é, de olhar para ela da forma que ela deveria, né? E ela acaba, sem perceber, fazendo com essas atitudes, travando o crescimento e o amadurecimento do familiar, né? Do dependente químico, tirando dele a responsabilidade de assumir, né, as próprias ações, de cuidar da própria vida. Por quê? Porque ela acha que é a responsabilidade dela. E quando a gente fala ela, mas isso serve para alguns pais também, que a gente tem percebido, que tem alguns pais que fazem isso. Ele deixa de viver a própria vida para viver em função do outro. Ele não consegue olhar para ele ou ela e cuidar das próprias responsabilidades. Então, olhar e começar a se questionar, né? O quanto a minha codependência está bloqueando o desenvolvimento do outro. O quanto esse excesso de cuidado não está permitindo que a outra pessoa que eu quero tanto que fique bem, amadureça, se desenvolva, por causa dos meus comportamentos e das minhas atitudes. E aí a gente vai para o segundo ponto. Segundo, cara, quem concorda comigo que dentro do lar, dentro da família ali, tem bastante conflito e acusações? Vamos lá. Levanta a mãozinha aí, galera. Legal. Tem bastante, não tem? Ó, galera, familiar, vocês não estão vendo não, mas pô, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dos 12, 9 levantou a mão, né? Então, pô, de 12, 9 levantou a mão. Realmente é uma porcentagem interessante aí sobre conflitos
né? E acusações que existem dentro do lar. E o que acontece? Não vou buscar conhecimento, não vou buscar entender as minhas feridas. Eu estou levando para a família, tá? Vocês estão aqui, mas eu estou lá. Eu sou, quem não sabe ainda, para os novatos, eu sou irmão do dependente químico. Nós somos a família fundadora do Gábata. Então, se hoje o Gábata existe, é porque nós vivemos essa vida há 35 anos da dependência química, 29 de Gábata. Então, assim, eu tenho experiência como família para poder falar. Além de hoje eu ser um profissional da área, tá? Então, eu vivenciei isso, eu sei o que eu estou falando. Então, não é só um profissional que foi lá, estudou, fez uma formação e está aqui falando com vocês. Não, eu sou o irmão de um dependente químico e eu sei o que eu vivi. Eu sei o que a minha mãe viveu, eu sei o que o meu pai viveu, porque eu comecei muito cedo nessa jornada, com 13 anos, tá? Na jornada da dependência química. Eu era só uma criança, já vivendo todas as turbulências daquele lar. Não fazendo uso, né? Mas confirmando. Mas vivendo a turbulência do lar, Sim. porque era uma família adoecida. Então, assim, nesse meio tempo, o cara vai se internar e quem está lá em casa, se não buscar conhecimento, vai ficar com o quê? Com as feridas, vai ficar com remorso, vai ficar com rancor, vai ficar com a mágoa. Ah, mas ele fez isso quando eu tal momento. Ah, mas ele fez isso em tal momento. Ah, mas não é tal. E fica aquilo. Sem ajuda profissional, essa pessoa não vai conseguir trabalhar isso. Não vai. Vai ficar ali, cara. E aí, cara, quando você volta para casa, duvido. Quem aqui já não ouviu? Ih, vai estar fazendo tudo igual. Ah, você não tem jeito mesmo. Nunca muda. Nunca vai mudar. Alguém já ouviu isso daqui? Está decepcionando todo mundo. Quem já passou aí por outras internação? Ou em algum momento que já buscou estar em sobriedade, entendeu? Então assim, aí vem aquela conversa, vem aquele olhar de mágoa, de ressentimento, que faz o quê? Se torna, cara, um estrangulador, cara. Ele estrangula a sobriedade do indivíduo. Então, família, quando você usa esse tipo de comunicação aí, ah, você não muda, você já está começando a fazer tudo igual, ah, você não tem jeito mesmo, eu já sabia que ia ser assim, ou então aquele olhar de desconfiança, aquele olhar de reprovação, cara, é como se você estivesse estrangulando o dependente químico. Ele pode não falar, ele pode não se expressar, porque ele já está tão cansado também de levar porrada, que ele prefere ficar quieto, ele prefere segurar muitas das vezes. E aí o que acontece? Aquilo vai fazendo pressão, novamente vira o quê? Uma panela de pressão. E aí novamente você vai fazer o quê? Você vai buscar fuga. Então olha a importância de você, família, buscar entender quais as mágoas que estão aí, quais os ressentimentos que estão aí, quais as feridas que estão guardadas aqui dentro do seu peito e que você ainda não conseguiu pôr para fora, você ainda não conseguiu resolver. Para você se libertar, para você ser livre, para você começar a viver em paz e aceitar melhor a doença do dependente químico e buscar o quê? Uma nova estratégia, um novo plano para vocês andarem juntos de uma maneira diferente. Faz sentido isso para vocês? A família vive essa situação de conflitos, essa situação de acusações dentro do lar? Qualquer coisinha já vem os dedos apontando, falando que você está fazendo de novo as mesmas coisas? Cara, e aí com isso, né, o que acontece? A gente acaba buscando a fuga, buscando algo para tirar aquilo da gente. Aquela dor, aquela reprovação, aquele olhar de decepção, de não aprovação. E aí, muitas vezes as pessoas vão dizer assim: ah, tá, então eu não posso olhar mais para ele? Não posso falar mais nada então? Porque daí ele já vai buscar droga e a culpa é minha? Aí você, como indivíduo, tem que começar a analisar. Mãe, pai, irmão, irmã, não importa, esposa, esposo, tem que começar a se analisar. Quando alguém fala comigo, quando alguém lida comigo em algo que eu não gosto ou que me incomoda, qual é a fuga que eu busco? Será que é uma comida? Será que é um joguinho? Será que é uma compra compulsiva? Será que é as redes sociais? Será que é a fofoca? Será que é a pornografia? O que acontece comigo quando alguém olha para mim de um jeito que eu não gosto, num assunto meu, alguma coisa que eu ainda não sei lidar,
e que de alguma forma eu não sei encarar aquilo, e quando eu vejo, eu já saí da questão daquele momento ali, mas eu me refugiei em algo que me tira da mente e daquele momento. Essa é a sua droga, é onde você busca a sua fuga. Para o dependente químico, é num copo de bebida, é num trago, é numa carreira, é independente qual seja a substância da preferência. Ele vai buscar uma fuga para não ficar ali vivenciando aquela questão que está machucando, que está incomodando, que é o olhar de não aprovação dos familiares que estão ali no dia a dia, né? Uau! Pô, isso tem demais, não tem, galera? Pra caraca, velho. Pra caraca. Tem demais, velho. E eu vou falar, isso daí, o dependente químico, ele vai carregar pro resto da vida, cara. Esse alvo, sabe? Esse alvo de alguma coisinha que não deu certo, que às vezes não tem nada a ver com você, os caras mirar e falar, é ele, pei, vai carregar, cara. O meu irmão tá 29 anos limpo, 29 anos, carrega. O José, né, você tratou aqui há 22 anos atrás, anos. Sempre está aqui com a gente, e o José é alcoólatra, né, e ele fala, eu tô lá em São Roque, eu tenho que cuidar, porque se eu tomar um tropicão, dali a pouco minhas irmãs me ligam. Ô José, viram você na rua meio caindo, você bebeu? Tipo assim, não pode tomar um tropicão porque as pessoas já acham que tá bêbado. Então assim, vai carregar esse alvo a vida inteira, né? Então como lidar com isso, né? E aí o que a gente traz? Um terceiro pilar, falta de conhecimento, cara. Falta de conhecimento puro. A pessoa não se conhecer a si próprio e também não conhecer o outro. Então, por exemplo, a falta de conhecimento hoje da família é muito alto, cara. O nível de ignorância é altíssimo. E a ignorância que eu estou falando, família, nada mais é do que isso, é falta de conhecimento. Falta de buscar estudar o que é uma gestão de emoção. Falta de entender quem é você, entender do que você é capaz, do que você é merecedor. As pessoas não sabem. E poucas estão dispostas a buscar um novo. Então, por exemplo, a falta de conhecimento hoje de que a dependência na família, de que a dependência química, ela é uma doença incurável, progressiva e crônica, é de 95% dentro dos lares. As famílias não aceitam. E aí essa falta de conhecimento faz a família falar que o quê? Que é safadeza, que é falta de vontade, que é mau caratismo do indivíduo. Não faz ela olhar e falar, cara, é uma doença que ele tem que é incurável. E que nós vamos ter que o quê? Buscar conhecimento para nós todos mudarmos, nós todos se adequarmos a essa nova forma de vida que tem que ser instalada dentro desse lar. A lidar com isso, né? Então, assim, vamos trazer para o âmbito das esposas. Quantas esposas conhecem da sua doença? Nada. O quanto as suas esposas conhecem das suas feridas? Nada. Quantos segredos ela ainda não descobriu de você? Muitos. E de você, da sua infância, de como você foi criado, do que você passou. Assim como você também não conhece das suas esposas. E olha que louco isso. Como é que vai dar certo? Como que vai fluir a sobriedade? Se ninguém está disposto a conhecer mais sobre si próprio. Então, se a esposa não busca conhecimento sobre ela, para ela entender o porquê que hoje ela está com aquele tipo de pessoa, o porquê que foi a infância dela, como é que foi? Lembra que eu falei aqui, 80%, cara, das esposas. Ó, eu vou tirar um pouco do âmbito das esposas, tá? Por exemplo, a gente atende pessoas, né, não só dependente químico. Então, o que tem de casos, por exemplo, que a mãe é casada com um narcisista. Né? A mãe sofre a vida inteira com o marido, mas a mãe não consegue falar não para aquele marido. Ela faz tudo pelo marido, mesmo ele arrebentando com a vida dela. E a filha vai e casa com um cabra parecido. Aí sabe o que a filha me fala? Mas eu não apanho igual minha mãe. E aí, gente? Onde que tá, como é que está o nível da doença? Como é que está o nível de ignorância da pessoa? Achar que aquilo lá é normal na vida dela. Achar que aquilo é super normal. Tá bom, meu marido é muito igual ao meu pai, mas pelo menos ele não bate em mim igual meu pai batia na minha mãe.
Cara, tá assim, ó, forrado de mulheres vivendo esse tipo de relacionamento. E assim... Tem a ver com a dependência química? Não. Tem a ver com os vícios emocionais que essa mulher adquiriu na infância dela, vendo como era o comportamento do pai e da mãe dela. É a única verdade que ela conhece. Ela acha, acredita, a crença dela é só que aquilo é a realidade de um relacionamento. Isso é muito legal que a Alex está trazendo. Ontem eu estava conversando com uma mãe, né? Tem poucos dias que o filho dela saiu. E ela falando para mim, ela falou: Letícia, sabe qual que é a questão? A nora não entende a doença do meu filho. E ela gosta de um vinho. Então, quando ele sai, ela pede o vinho. Só que ele não pode com o álcool, eu como mãe entendo. Só que ele se sente mal como um homem não acompanhá-la na bebida. E aí o meu filho tem essa grande dificuldade de manter-se em pé. Só que aí ela fala, é falta de força de vontade você se controlar. Por que você não bebe só um gole que nem eu? Eu bebo e fico de boa, por que você também não pode beber e ficar de boa? E isso a gente ouve só de esposa? Não, a gente ouve isso de mãe, de pai. Quem não pode é ele, eu posso. Não entende o grau da doença, não busca conhecimento para entender que os fatores emocionais, o que pega na pessoa, o que afeta na pessoa, é o que a gente sempre fala, para quem está aqui pela primeira vez, né, e as famílias que estão assistindo aí, iniciando essa jornada com a gente, uma coisa que a gente sempre fala, o uso da substância de preferência de cada um aqui, é só a cereja que enfeita o bolo em cima. O recheio, a massa que está por dentro, que é os fatores emocional, é os fatores que pega mesmo, que é o que dá, que é o maior, é a quantidade maior ali. Só que a família não quer enxergar esse recheio todo. As dores, os desprezos, as pancadas. Então, assim, isso, a falta de conhecimento faz muitas vezes a pessoa olhar e falar, é falta de mau caratismo, é falta de força de vontade. Aí o que a gente sempre traz para a família. Olhe para algo que você goste, um café, uma Coca-Cola, um doce, e se propõe a ficar 3 meses sem usar aquilo lá, para você ver como que você vai lidar, como que você vai ficar. Você que gosta muito do cafezinho, naquele horário, se não beber um café, a cabeça dói. Busque fazer esse teste. Um exemplo prático para você que é esposa, né? Ou mãe também, né? Vamos lá, fica 3 meses sem fazer sexo, 3 meses, para você ver como é que é, como que o seu corpo vai reagir, como que as suas emoções vão aflorar, como que os seus conflitos internos vão aumentar brutalmente. Fica 3 meses, fica, sei lá, 1 mês, nem 3 precisa, 1 mês sem o sexo. Por quê, galera? A dependência química, ela é tão prazerosa para o indivíduo que a tem do que a mesma poder, até mais do que o sexo. Então, o grande relato do dependente químico cara, é mais prazeroso do que tudo, momentaneamente. Estou mentindo? Não. Então, para as mulheres aí, fica sem fazer sexo 3 meses, e aí vocês vão começar a entender o corpo de vocês. Vai ebulir, vai pôr para fora muita coisa que você nem tem noção que você tem aí dentro. E você vai falar, caraca, agora eu estou entendendo um pouquinho mais da doença. Então olha aí, olha o quanto é importante, olha o quanto a família, cara, precisa começar a procurar se desenvolver, a se conhecer, para poder realmente ser uma rede de apoio forte para o dependente químico. Por que os números cada vez mais de recaída estão aumentando? Por quê? Porque cada vez mais nós temos famílias desestruturadas. E elas não conseguem olhar para o espelho e falar, eu posso ser muito melhor do que isso. Eu posso viver uma vida muito melhor do que essa. E não é trocando as peças dentro de casa, é trocando os meus sentimentos, trocando os meus pensamentos, os meus hábitos em primeiro lugar, para depois eu florir no jardim que está ao meu lado. Então, muito interessante isso. E hoje, por que a gente tem um resultado tão forte, tão impactante da nossa família, que é 29 anos limpo? Porque nós fomos entender isso, cara. Todo mundo foi buscar isso. Mudanças em nós, para depois a gente se tornar rede de apoio para o meu irmão.
Então, por exemplo, hoje, com tudo que eu vivi, com tudo que eu vivo, com tudo que eu trabalho, eu não bebo, cara. Até os meus 40 anos eu bebia socialmente. Depois, hoje eu tô com 48. Depois dos 40, que é quando eu vim pra cá de vez pro Gábata, resolvi trabalhar com isso, me juntar com meu irmão, nunca mais eu bebi, velho. E aí? Por quê? Faz sentido, cara, eu ir num restaurante, eu sentar lá e pedir um chopp pra tomar? Sendo que eu tô nessa luta, que eu tô buscando ensinar as pessoas a lidar com as dificuldades, a lidar com o não ao álcool, que é droga. Faz sentido eu sentar numa mesa com um belo prato, pedir um choppzinho gelado? Não faz, cara. A minha consciência não permite. Ela não permite eu fazer isso. Porque eu vou estar vivendo algo que não é verdade se eu fizer isso. Então essa é a grande missão nossa. E a família? Será que vocês têm consciência de tudo que vocês têm que mudar dentro de casa? Não, né? Provavelmente não. E assim, ó, a falta de conhecimento, né, acaba levando também a falta de compreensão, de compreender o indivíduo, porque ele faz o que faz, porque ele age como age, e isso pode acabar levando muitas vezes a atitude de julgamento, que vai acabar afastando ainda mais o dependente de você. Então você quer proteger, você quer cuidar, mas por você não ter o conhecimento em como lidar, em como olhar para aquele indivíduo, o que pode pegar nele emocionalmente que ele não está conseguindo sozinho a lidar, acaba afastando mais ainda. E qual que é o quarto pilar, Alex? Aí a gente cai na famosa pressão excessiva, que é o quê? Aí as pessoas querendo que a recuperação de vocês seja rápida, seja ultrassônica, né? É o famoso internei, resolveu, vai sair curado. Pronto. E aí a hora que você sai, elas querem o quê? Cara, elas querem resultados extraordinários, excepcionais de você. E não vai ter. Por quê? Porque se eu não estou me comportando bem para poder ser um exemplo para você, se eu não estou buscando fazer o meu melhor na minha vida, para você olhar e falar, opa, tá tendo mudança, que incentivo você vai ter para ficar limpo? E aí todos esses tropeços que a gente veio explicando até agora vai acontecendo no dia a dia. E aí o que você vai falar? Cara, tá tudo uma merda, minha vida continua uma merda. E tu vai fazer o quê? Vou escorregar. Olha que louco. E eu não estou criticando, tá, família? Eu estou falando simplesmente a realidade hoje dentro dos lares. E tudo que eu estou falando aqui não é invenção. São 29 anos lidando com famílias, colhendo estatísticas, colhendo dados. Vai, volta, volta, vai, volta, vai. E a gente cada vez mais vai percebendo que a família está precisando de ajuda, sim. A família está precisando de um acompanhamento para ela mudar. Então, assim, é muito louco, cara. Porque cada vez mais a família fraca, mais difícil é para vocês ficarem limpos. É mais difícil. Porque aí vira tudo isso, essa pressão excessiva, por resultados rápidos, extraordinários e mágicos. Vamos ser sinceros, você vai sair daqui. Você acha que você não vai errar, às vezes, em alguma comunicação? Você acha que você não vai errar, às vezes, em algum comportamento? Não necessariamente significa que você vai recair, não é isso? Mas vai ter erros. Por quê? Porque você é um ser humano. Véi, só Jesus não errou, velho. O resto vem de balde. Entendeu? Então você vai errar. Só que se a família não está preparada, acontece tudo que a gente falou aqui. Tiro e bomba. Tiro, porrada e bomba pra cima do DQ. E é o que a gente sempre fala, né? Pra vocês aqui. Olhem pra vocês. Comece a cuidar de vocês. Não esperem a aprovação da família. Por quê? Porque a família, eles não estão conseguindo olhar pra eles. Eles não estão conseguindo aprovar os próprios comportamentos deles. Como eles vão aprovar vocês? Não tem como eu dar pro outro aquilo que eu não tô tendo pra mim. Não tem como eu me amar se eu amar o outro se eu não estou me amando. Tem como eu cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim. Então não esperem que a família vá acolher você e aplaudir e aprovar tudo que você fizer.
Então é você começar a olhar para você e para sua recuperação, porque vai ter familiares que eles não vão enxergar que eles precisam de mais conhecimento, de mais ajuda, de mais consciência, de mudança de comportamento, de mudança de comunicação, de se autoanalisar, porque vamos ser sinceros, hoje como adulto, Sérgio, é fácil assumir quando você erra em alguma coisa? É fácil admitir? Pegadinha. Não, seja sincero. Seja sincero. É fácil ter que assumir quando você erra em algum ponto? Não é gostoso, cara. Você tem que falar, cara, eu errei, me desculpa, me perdoa. Eu não sou tão bom quanto você espera. Eu não consegui cumprir aquilo que você estava querendo comigo. Eu não consegui assumir o que você esperava. Eu desculpa ter decepcionado você. É muito dolorido, cara. É dolorido. E não é dolorido só se assumir para o outro, não. É dolorido se assumir para você mesmo que você falhou, que você errou, que você não conseguiu cumprir aquilo que você queria, que você fez um propósito ali. Aí, muitas vezes, assumir já não é fácil para a gente mesmo, assumir para o outro é difícil. Será que um pai, uma mãe, uma esposa vai olhar para si e assumir que ela é um gatilho e está ali pronta a todo momento já armado, puxado para explodir? Será que essa pessoa vai conseguir dizer, me desculpa que os meus comportamentos, as minhas atitudes, a minha ignorância, a minha falta de conhecimento, a minha forma de abordar certos assuntos, de não entender, de não compreender, de não aceitar como uma doença, porque tem muitas famílias que não aceitam que é uma doença e está sofrendo com tudo isso. Meu pai, ele não aceita que é alcoólatra. Ele não aceita. Ele bebe constantemente todo dia. Ele tem diabetes, pressão alta, médico da coisa, mas ele não fala. Se perguntar para ele, ele fala, não fala. E eu achava que eu não era. Com o NA aqui dentro, eu consegui. Você já percebeu? Eu tinha problema com alcoolismo. Eu era alcoólatra. E eu também não era só droga, eu também não conseguia ficar sem beber. Era uma falha minha. E é muito legal, porque assim, o que você está trazendo é uma semana, né, que você está aqui, participou de NA, participou de AA, já percebeu que você não era um alcoólatra, você é um alcoólatra e vai ser um alcoólatra a vida inteira. O que você vai ter que aprender é a não dar o primeiro gole, porque isso está instalado em você. E você já vem da genética. O pai é, porém não aceita ser. O avô então vem de genética. A gente olhar e falar, peraí, o que fica mais fácil? Eu lidar com aquilo que é conhecido ou lidar com o que é desconhecido? O que é mais fácil? Eu lidar com algo que eu conheço, que é algo que eu consigo ver, ou lidar com algo que eu não vejo? Fernando, o que é mais fácil? Com o que eu vejo, com o que é conhecido. Com o que eu já estou acostumado a fazer. Com o que eu tenho conhecimento. Agora, se eu não tenho conhecimento que eu sou um alcoólatra, que eu tenho um problema com a bebida, é muito mais difícil de eu assumir, de eu aceitar. Agora, quando eu começo a enxergar, como o Léo trouxe aqui, eu enxerguei, eu reconheci, eu comecei a ver que eu tenho um problema, vai ficar muito mais fácil dele começar a aceitar quais os caminhos ele precisa modificar. Agora vamos trazer de novo aqui os gatilhos da família. Se a família não aceita, não enxerga, não reconhece o potencial que eles têm como ser um gatilho para vocês na forma de se expressar, de comunicar, de se posicionar, de falar, de agir, de olhar, será que eles vão mudar para ajudar vocês? Se eles não reconhecerem? Quando estava lá fora, alguém falava, você é um alcoólatra, você é um dependente. Quantas vezes você ouviu isso no começo do uso? Você não aceitava, não, eu paro quando eu quero. Quem aqui no começo, que a gente ouve muito de quem passa por aqui, não, eu achava, eu tinha a grande ilusão que eu parava quando eu queria. Que eu conseguia me afastar a hora que eu queria. Mas quando eu percebi, eu já estava lá de novo, usando, bebendo. Então essa autoilusão. Quantas famílias estão sendo iludidas, ela com ela mesma, criando essa falsa ilusão de que não, o problema é o fulano, é ele sozinho que vai mudar.
E o que a gente traz aqui, gente, não é só por causa de vocês na dependência química. Toda mudança que a família for fazer para melhorar a convivência com vocês para o pós-tratamento, é uma mudança e uma melhoria para com todos os outros indivíduos que a cercam ali no dia a dia. E aí o que acontece? Né? A gente vem aí no ciclo de crises e controle, né, Alex? Que é o que acaba vivendo, né? Ou a família fica pisando em ovos, com medo de quebrar o ovo e o cara ir lá e fazer caca, ou a família se torna o quê? Controladora demais. Olha como é duas coisas opostas que essa família sem o conhecimento vive. Aquela mãe, aquela... Vive 80. É. Mas os dois são ruins. Porque você ter que andar pisando em ovo é horrível, cara. Você não pode andar como você quer, como você deseja. E também você querer controlar a outra pessoa também é horrível, porque aí você deixa também de... Dos dois jeitos você deixa de viver a sua vida. E pior, você empurra o outro também para a ladeira abaixo. Está deixando de viver a sua vida e está empurrando o outro para a ladeira abaixo. Então olha que doideira, olha o ciclo que se torna. Crise e controle, crise e controle, crise e controle. Faz sentido que se torne uma panela de pressão? Você não sabe até quando ela vai aguentar, até quando a tampa vai explodir. Você não tem como calcular. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser 6 meses, pode ser um ano. Só que qual que é a estatística hoje? Não está dando 3 meses. Hoje são poucos os que saem e conseguem ficar 6, 7 meses, um ano lá fora. E voltam, não estou falando que é só para cá não, voltam para outras instituições. Porque não existe só nós, há milhares hoje de instituições disso. Quem já passou por mais de 2, 3 internações aqui? Levanta a mão, por favor. Quem já passou em outros lugares, né? Quantas não tem, cara? Então assim, as pessoas não estão conseguindo ficar um ano lá fora limpo, velho. E as famílias presas nesse ciclo, adoecidas. Resultados horríveis. Família vivendo mal. Então tudo isso que a gente traz é chacoalhar a família, a gente quer ajudar a família. A gente quer fazer a família acordar e falar, peraí, eu posso ser melhor. Eu posso contribuir muito mais para a minha vida e na vida dos outros. Mas a gente quer ensinar eles a primeiro se amar, primeiro se entender como pessoas, para depois eles poderem ajudar vocês de uma maneira diferente. Outro ponto, que é o quê? Que aí elas vivem, passando tudo isso, toda essa bagunça, todo esse conflito, fica onde? O ressentimento e a culpabilização, né? Se sentindo culpada pelo resultado do outro. Amargurada. Olha que doideira. Quantas esposas hoje estão vivendo isso? Sentindo que ela não é capaz de ser uma boa esposa. Ela não é capaz de ajudar você a sair dessa dor, desse sofrimento. Só que ela não consegue entender o porquê que ela não é capaz. É porque ela não tem o conhecimento necessário para se amar, para cuidar de si próprio, para depois poder contribuir na sua vida. Ponto, cara. É simples. E isso eu aprendi na pele também. Quando eu passei pelo divórcio aos 40 anos, foi aqui dentro que eu aprendi tudo isso. Não foi lá fora. Foi aqui dentro. Dentro das reuniões aqui, que eu estava derrubado emocionalmente. E eu fui ver que a minha vida era o ó, porque eu não olhava para mim. Eu não me valorizava, eu não me amava, eu não entendia as minhas feridas que faziam eu sabotar o meu casamento, faziam eu sabotar a minha profissão. Eu fui aprender aqui dentro. Então, poxa, quantas lá estão lá fora e por não passar por nenhum tipo de acompanhamento, não vão aprender. E a família vai continuar sofrendo. E quem é pai aqui? Levanta a mão. Eita, laia. E os filhos, crescendo, já vivendo tudo isso. O que vocês acham que eles vão reproduzir lá na frente? Se a gente está ensinando aqui, explicando a reprodução. Eles vão no mesmo barco. E aí você compromete toda uma geração, cara. Então olha o quanto é importante a família parar e falar, vamos ouvir o que os profissionais estão falando? Vamos buscar entender melhor sobre isso? Para a gente dar as mãos todos juntos e vencer? Isso é fundamental, cara.
vocês sozinhos não vão conseguir mover montanhas, mas a família junto, unida, com o conhecimento necessário, consegue, velho. Porque um vai saber compreender o outro, um vai saber esticar a mão pro outro, um vai saber comunicar com o outro, um vai saber amar o outro da maneira correta. E é assim, ó, tem uma irmã que colocou assim, ó, a gente realmente quer ficar cercando eles, com medo que eles saiam e se percam por aí. Só que aí vocês querem cercar ele, né, com medo dele sair e se perder, e você não percebe, né, às vezes a família não percebe, que dentro do lar vocês estão sufocando. O cercar, ele fica de uma forma de sufocar ele dentro de casa. E aí quando você coloca algo na mão que você aperta demais, ele começa a vazar e escapar entre os dedos. E você às vezes nem percebe que isso está acontecendo. Então uma outra mãe colocou aqui, meu Deus, como é difícil essa mudança. Ela é difícil, tá? Ela não é fácil mesmo, mas ela é possível. O gostoso de falar sobre isso é que assim, ó, entre o ser difícil e entre o ser impossível, tem um caminho no meio de possibilidades, que o conhecimento vai trazer tudo isso, vai fazer vocês entender tudo isso. E o mais interessante é, para quem está em tratamento, se volta para um lar e percebe que as mudanças estão acontecendo com a mãe, com a esposa, com o pai, com o irmão, ou ele pelo menos tem ali de 3 a 4 pessoas engajadas na mudança, para ajudá-lo, ele vai ter muito mais força de olhar e falar, eu sou amado, eu sou valorizado. Porque às vezes nem ele tem clareza, mas a falta da presença de um pai, de uma mãe lá na infância, gerou nele um sentimento que ele não era importante, que ele não era amado, que ele não era cuidado, que as pessoas não se preocupavam com ele. E quando ele se torna adulto, e ele sai do tratamento e ele percebe que a família está engajada a buscar conhecimento, a buscar mudança, ele olha e fala, eu preciso valorizar porque eles me amam, eu preciso cuidar de mim porque eles também estão buscando fazer mudança. Ele começa a perceber e a valorizar o seu esforço em querer ser uma pessoa melhor por amá-lo. E aí ele também faz valer todo o esforço que ele tem. Mas, volta para casa, as pessoas estão te acusando, estão te julgando, estão te culpando, muitas vezes de coisas que você nem fez. Você vai querer fazer mudança para deixar aquela pessoa feliz? Vai compensar mudar para deixar o outro contente? Se o outro não está nem aí em mudar ele, mudar os comportamentos dele para fazer algo para você? Você vai falar, o que vai adiantar eu ficar bem? O que vai adiantar eu mudar? Continuam me tratando do mesmo jeito, continuam falando comigo da mesma forma, continuam me olhando, reprovando da mesma coisa. Ninguém confia em mim. Pra que eu vou ficar bonitinho, alinhadinho, bonzinho, manter sobriedade? Se eles estão tudo levado à breca também e ninguém está querendo mudar. Pra que só eu tenho que mudar? Então eu vou buscar aquilo que me dá um alívio temporário, uma fuga de momento, porque se eles não estão querendo mudança. Porque olhar para o defeito do outro e enxergar é fácil. Olhar para os meus e reconhecer e assumir e querer a mudança... Aí dói, hein? Aí é dolorido. Então faz sentido, família, tudo isso? Você quer que o outro mude, você quer que o outro melhore, você quer que o comportamento do outro fique favorável, mas você não está nem um pouco disposto ou disposta a fazer essa mudança na sua própria vida. Qual que é o comentário que colocaram aí? Agradeço a Deus por ter vocês em minha vida. Eu tenho 83 anos e aprendendo com vocês cada vez mais. A minha neta está para sair da internação, mas eu vou continuar com vocês. Obrigado a vocês. É uma avó que participa toda semana. Dona Angelina, um grande abraço aí. E é um exemplo, né? Porque assim, ó, ela está aprendendo aos 83 anos de idade. Tem idade para a gente aprender e começar a mudar? Não. Enquanto está respirando, meu amigo, vamos embora. E é muito lindo, né? Porque assim, a Dona Angelina, desde a primeira semana de internação da neta dela, cai a chuva ou cai a sol, ela tá aqui. Tudo bem, já deve estar bem aposentada, né, Dona Angelina? Só desfrutando. Mas assim, tem famílias que a pessoa passa por 3 internações, a família recebe a notificação toda semana, e na 3ª internação eu converso com o familiar e eu falo, você tem assistido há 3 meses atrás, quando seu pai, isso aconteceu, tá gente? O seu pai passou aqui, que você recebia, você assistiu? Não, eu via mesmo
que chegava os negócios aqui, mas nunca vi nada, não. Eu achava que era para ele quando saísse ver. Então assim, vocês estão aqui dentro, vocês têm conteúdo, mas e a família lá fora? Assim como também tem caso de esposa que o marido pergunta, você está recebendo os convites, você está assistindo as palestras? Ela, não recebo nada. Já teve, tá na outra, na unidade azul, tá? E aí o cara falou, mas minha esposa vocês não mandam para minha mulher? A Letícia, opa, aqui o WhatsApp, ó. Aí vai lá e mostra. Todos os convites, não é sua esposa? É minha esposa aqui, ó. Ela vê, ela visualiza. Ela recebe. Então você entende, gente, como faz sentido que todo mundo precisa mudar para se ajudar? Que não é só vocês. O problema não está em vocês. O problema está em todos. Cada um com um pouquinho. E cada um trabalhando esse pouquinho ganha força. É total sentido. E por que eu estou falando? Porque eu vivo isso. É a minha família, cara. É a minha família. Hoje a minha família vive um mar de paraísos? Não, mas hoje nós sabemos lidar melhor com os obstáculos. Tudo por causa do quê? Da dependência química do meu irmão. Foi ela que fez a gente se desenvolver como pessoa e como família. Tá tudo certo, a vida vai seguindo. Não é um paraíso não, cara, mas a gente sabe lidar com as coisas diferente hoje. A gente sabe pôr a bola no chão e tocar. Ninguém é fominha. Ninguém olha só para o próprio umbigo e amém para o outro. Não, a gente para a bola, põe no chão e joga. Aí, vamos trabalhar esse exercício aí. Você quer? Não, pode ir, manda ver. Não, faz aí você faz melhor que eu. Então vamos lá, gente. Para todo mundo, vamos fazer um exercício aqui agora, para que todo mundo aprenda um pouco mais, né? Para que você tome aí uma autoconsciência. Para quem se sentir à vontade, tá? Vocês, famílias que estão em casa, vocês que estão aqui com a gente, tá? Feche os olhos, né? A gente vai fazer um exercício aqui para que você comece a visualizar uma vida que você merece viver. Agora eu quero que você imagine uma vida onde você não precisa mais se preocupar com cada passo do seu familiar, do dependente químico. Onde a comunicação dentro do lar ela é de uma forma leve, sem cobrança, onde a confiança foi restaurada, aonde você volta a ter mais tempo e propósito para a sua própria vida, a um local onde você não vive mais em função da dependência química do outro, aonde você tem a paz. Imagine agora um lar de harmonia, felicidade, aonde você volta a ter o seu lar com amor, equilíbrio e muita saúde emocional. Respire bem fundo e imagine você desfrutando do momento de qualidade, de um almoço em família, todo mundo sabendo a sua função dentro do lar, todo mundo tendo controle na forma de comunicar, na forma de expressar, na forma de sentir o outro, na forma de você declarar a importância do outro na sua vida. Na forma onde você não fique constrangido ao ouvir um eu te amo do seu filho, do seu marido, da sua mulher na frente de outras pessoas. Um local onde você consiga dizer para o outro o quanto ele é importante, o quanto ele é amado, o quanto você é feliz por ele fazer parte do seu dia a dia, por ele existir na sua vida. Imagine você tendo tudo isso, você vivendo essa vida em sobriedade. É algo bom de se sentir? Vão abrindo os olhos bem devagarinho e respirando fundo. É algo gostoso essa sensação de imaginar, de tendo paz, de curtir no final de semana, de desfrutando, de estando ali à noite, curtindo a família. Traz leveza, sentir isso. Isso é real, gente, isso pode acontecer. É merecido viver isso. Essa vida em abundância é para todos. Porém, precisamos buscar conhecimento para viver essa paz. Para termos paz dentro do lar onde convivemos. Tem gente que não tem paz estar dentro da própria casa. Imagine quanto isso é difícil. Imagine quanto isso é dolorido. Você não ter paz, você não ter qualidade de vida dentro do seu próprio ambiente ali que você mora, que você convive, que seria um lugar de descanso, de fugir dos outros, da sociedade, da turbulência dos outros. Você querer estar em casa e ter paz e não ter paz dentro da própria casa pela convivência que se tem. E assim, todos nós merecemos viver
isso, né? É muito louco. E qual o caminho, Alex, que a gente pode ter aí, né, para essa realidade, para que isso possa acontecer? Isso é muito interessante, porque as pessoas precisam começar a entender que não vai ser através do acaso, não vai ser por sorte, certo? Não vai ser, cara, do dia para a noite aconteceu, tá tudo maravilhoso. Não. Precisa ter o quê? Um plano estratégico. Precisa ter um planejamento com ações assertivas, hábitos assertivos, comportamentos assertivos para a família. Para o quê? Para a família saber andar, viver da maneira que precisa a partir de agora. A vida a qual a família viveu até o dependente químico expor a sua doença foi uma. A partir da exposição, a partir do conhecimento que aquela é uma doença incurável e que ela precisa ter toda uma mudança no conjunto, tem que ser outro. Tem que criar um novo plano. É completamente diferente do que se viveu até antes. E para isso, o que a gente fez, cara? A gente criou agora um programa de acompanhamento personalizado para a família. Entendeu? Aonde a gente vai dar a oportunidade dessa família ela ser acompanhada por 12 meses. Ela vai estar ali, ó, com a equipe de mãos dadas com ela. Elas tendo aula, elas tendo acompanhamento, elas tendo momentos de pedir socorro, momentos de dividir suas fragilidades, momentos de falar, cara, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Para o quê? Para ela saber se posicionar com vocês. Para tudo ficar o quê? Mais base. Esse programa a gente está nomeando ele como Minha Família Sem Drogas, tá? Então é um programa onde eles vão ter essa oportunidade de ter um acompanhamento personalizado por 12 meses, de mãos dadas, entendeu? A equipe Gábata acompanhando vocês aí por 12 meses. Cara, é muito conteúdo, é muita aula, são vários profissionais juntos. Para o quê? Para socorrer, para direcionar, para vocês terem um novo caminho, uma nova rota e saber o quê? Andar de acordo com o que a sua família precisa por ter a doença química no lar. Porque a doença ela é incurável, cara. Então, não tem jeito. Vai ter que aprender a lidar com ela. Então, esse programa ele vem para isso. E por quê? É muito louco, cara. Isso veio até de um pedido da minha mãe. Porque a gente, nas reuniões nossas com ela e tal, conversando, minha mãe falou, cara, vocês precisam criar algo diferente. Porque pelo que vocês me trazem, não está dando conta do retorno. É muito. Das recaídas. Não consegue ficar ninguém de pé. E ela falou, são as famílias que vocês estão me falando. Poxa, na minha época, minha mãe tem 81 anos hoje. Se na minha época eu tivesse esse tipo de alguém para pegar na minha mão e falar, vamos por aqui, tinha sido muito diferente. Eu tinha sofrido muito menos com vocês. Então assim, e aí foi onde ela veio e pediu. E a gente tá bom. A gente relutou por muito tempo, cara. Por quê? Porque o nosso foco é aqui dentro. A gente não queria sair para fora e, poxa, vamos lá, vamos fazer coisas fora. Não, nosso foco é aqui. Só que assim, tá difícil. Porque as famílias não estão estruturadas para dar o apoio, para viver o diferente. Então a gente criou esse programa e vamos colocar agora no ar esse programa para acompanhar. É um número menor, tá? A gente não vai conseguir atender 100 famílias, não. A gente vai atender 30 famílias. Por quê? Porque a gente quer fazer um programa bem feito, com qualidade. E posso ser sincero, 30 famílias é o que a gente está calculando dentro dos 200 pacientes. Lembra que eu falei? Nem é todo mundo que está disposto a mudar. Nem é todo mundo que está enxergando como está atualmente, o seu estado atual. Não vão ser todos que vão enxergar. Então hoje a gente calculou mais dentro disso daí. 200 pacientes é uma média de 30 a 40 famílias participantes. E realmente estão empenhadas, já tem uma consciência a mais de que precisa de ajuda.
O resto ainda não está nesse nível. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas são por fases. Então a gente está lançando esse programa aí para a família que quer realmente mudar, a família que já está começando a enxergar que está sozinha, que não vai conseguir sozinha, que precisa de ajuda e que quer viver algo diferente. Não quer mais ficar aí onde está, nessa dor, nesse sofrimento aí. E internação para lá, internação para cá, perda para lá, discussões, conflitos, brigas. E assim, isso que o Alex está trazendo, gente, o Gabata SDE, ele tem 5 anos, né, de CNPJ. E quando a gente desenvolveu o Gabata SDE, o nosso intuito era pular os muros da clínica para levar informação, conhecimento, para trabalhar na prevenção, para que não chegasse, né, a pessoa precisar vir para um tratamento. Então a gente trabalhou por alguns anos com palestras em escolas, através da prefeitura, empresas, levando informações e conhecimento. Na nossa cabeça, a gente ia conseguir mostrar para as pessoas, né, a importância deles tomarem consciência dos perigos, né, que um copo de bebida alcoólica traz para toda a família. Só que a gente começou a perceber que a família de vocês que estão no tratamento aqui, elas já têm essa dificuldade e não querem aceitar. Que dirá quem não tem ainda aflorado um familiar que já explodiu o problema, que precisou de um tratamento de internação. Então, assim, a gente quis pular os muros, né? A gente ainda faz esse trabalho, mas a gente foi, a minha sogra, vocês precisam levar algo mais para as famílias que já estão com o problema desenvolvido. Volta para dentro do Gabata, volta com a família de quem está ali no dia a dia e mostra para eles, porque eles, quando o indivíduo sai do tratamento, a família fica perdida sem saber como continuar, em como lidar, em como ter um pós-tratamento. Algo além daquilo que muitas vezes elas têm com vocês ali nas aulas que vocês já fazem semanal. Então foi aí que a gente sentou, a equipe sentou, a gente falou, vamos desenvolver algo, e assim, é algo fantástico, né, que a gente montou, a gente criou, que é esse programa de acompanhamento aí para vocês, né, para que vocês saiam do improviso, né, as famílias parem de agir só no improviso, na hora que vamos ver o que vai dar, onde vai levar, e haja de qualquer forma, e acaba trazendo a frustração, a ansiedade, esperando que a mudança aconteça sozinho, mas infelizmente a gente sabe, as recaídas ela acontece muito, por quê? Porque você sozinho, achando que está no controle da rédea ali da situação, sem ter acompanhamento, sem ter alguém para te ajudar na hora do desespero a olhar e falar, o que eu posso fazer diferente? Como eu posso ajudar a minha família, os meus familiares a construir e termos vitória com tudo isso, né? Legal. Então a gente vai fazer assim, para encerrar aqui. Então, se você que está aí assistindo realmente quer mudança, realmente quer fazer algo diferente, vai no direct e digita aí, ó, eu quero. O que acontece? Vamos estar entrando em contato para a gente agendar uma sessão diagnóstica, tá? Essa sessão diagnóstica, ela vai mostrar para você como está o seu estado atual hoje, com tudo que você está vivendo, tá bom? Para ver se você se encaixa no perfil de fazer parte do programa. Beleza? Então, está assistindo, quer mesmo mudar de vida? Quer ter um resultado diferente? Vai aí, digita no direct, eu quero, tá bom? Que a gente vai entrar em contato com vocês e vai estar agendando essa sessão aí. Eu vou ser sincero para vocês, eu acredito que você pode viver algo diferente, porque se a minha família pôde, né, a gente que esteve aí também no fundo do poço, a gente que viveu esse sofrimento, a gente conseguiu. Então, assim, né, e vivemos hoje um resultado extraordinário. Então, assim, eu acredito que você pode. Só que você só vai conseguir se você tiver ajuda profissional. Senão você vai continuar bagunçado aí. Resultados zero. Beleza? Eu creio muito na sua vitória, porque eu acredito na vida, eu acredito que o ser humano pode se reinventar a todo tempo. Desde que ele tenha um método, desde que ele tenha um plano, desde que ele tenha uma estratégia para que isso aconteça, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Assim, ó, lembra que eu sempre falo, as nossas reuniões, cara, não perde não, velho.
Porque é isso, a gente quer levar clareza para a família. E é legal vocês assistirem, vocês verem o que a gente está levando para as famílias, para depois lá fora, ou aqui dentro ainda enquanto você estiver reunião, ó, mãe, ou esposa, você está fazendo a sua parte? Você está buscando conhecimento? Porque você está cobrando de eu fazer a minha, né? Que é o tratamento. Mas e você? O que você está fazendo? Entendeu? Então assim, cara. A família pode assistir esses conteúdos. A família que, por exemplo, não quer ainda entrar no programa, continua assistindo os conteúdos de graça. A família que quer entrar no programa, vai entrar no programa, vai estar acompanhada por 12 meses. Então assim, tem um caminho infinito para elas se desenvolverem. E faça a sua parte aqui, cara, por você. Beleza? O que a gente busca mostrar é que assim, a gente quer fazer a família acordar. Mas, em primeiro lugar, acorde vocês, cara, para vocês viverem forte, para vocês viverem bem. Para vocês falar, cara, eu não vou mais pagar pedágio para internação. Não quero mais. Eu sei que eu posso ficar bem lá fora. Por mim, tá? Não por eles. E a mesma coisa, eles podem ficar bem por eles. Fechou? Acho que é isso. É isso aí, gente. Valeu, gratidão, galera. um grande beijo aos familiares aí, tá? Ô Sandra, eu vou achar ele e vou dar o recado, pode ficar tranquilo. Pode ligar? Pode.